Fala pessoal, tudo bem? Daniel aqui da Fit e hoje esse vídeo é para dar uma dica de Excel, como extrair uma data em formato de Excel que pode ser trabalhado de um texto. Isso veio esse vídeo não só para ensinar, para ter um conteúdo bem legal, mas foi também uma pergunta de uma pessoa que mostrei, ensinei para ela, foi uma resposta um pouco mais complicada. Vocês podem ver aqui pelo tamanho da fórmula, tá? Essa é a fórmula que faz isso, essa pequenininha. E, e daí também falei que eu ia deixar registrado um vídeo para que depois ela pudesse usar de consulta para quando ela fosse usar de novo. Então, não é uma fórmula pequena, ela inclusive usa de apoio um pequeno, vamos dizer assim, uma pequena tabelinha aqui com os meses e a data, mas eu vou explicar certinho para vocês como chegar nela. E se você tiver uma dúvida em alguma das fórmulas particulares que eu uso, em alguma dos conteúdos dessa fórmula gigante, pode perguntar por aqui ou pode checar, temos vídeos também dessas fórmulas, explicando elas aqui em mais detalhes. Então, bora lá? Vou ensinar vocês e deixar para ela como chegar nisso. Então, só contexto, como vocês conhecem dos meus vídeos bem rápido, o que acontece? A pessoa era um pouco diferente, mas eu adaptei aqui. Ela tinha a data num formato de texto e o Excel não estava conseguindo converter corretamente. Então, ela queria uma fórmula que, pegando, por exemplo, o formato de texto aqui, eu estou usando o mesmo formato que o pessoal usa em contratos, e ela tinha isso em todo um banco de dados. E ela queria a fórmula para extrair. Então, por exemplo, aqui é porque eu mudei para teste, mas originalmente estava 7 de janeiro de 2025 e aqui eu coloquei terça-feira, 11 de março de 2025. Aqui eu deixei a fórmula, um truque também para quem não conhece, eu deixei a fórmula com uma apóstrofe para ter ela como texto, também para eu me usar de guia. Acredite, eu também já tentei gravar esse vídeo antes para ficar bem didático, eu tive que fazer a fórmula primeiro. Não é uma fórmula fácil. Então aqui o truque da apóstrofe, mas aqui a fórmula funcionando. E para até vocês verem, olha, o que precisa funcionar. Se aqui for quarta-feira, ele precisa continuar mantendo. Se aqui for dia 15, ele precisa continuar o espaço do D mantive, continuar mantendo. Se em vez de março for, por exemplo, abril, ele precisa pegar abril. E o mais importante, porque a gente vai falar isso, sempre ver todos os casos. Eu tenho 7, não 07. Então, se eu tenho 7 de abril, ele precisa pegar o dia 7. Isso muda. Então, foi um ponto bem importante do caso real, que em algumas vezes, quando estava vindo, estava com o algarismo do dia, algumas vezes não estava. Não tinha o 0. Então, desculpa, o dia às vezes tinha um algarismo, às vezes tinha 2. Então, esse formato representa bem, mantendo a confidencialidade do caso. Então, vamos aqui, conforme prometido, para minha aluna depois poder usar de guia. Para começar uma fórmula, mesmo quando você pega uma fórmula desse tamanho gigante, o que é importante? Calma, segmentar e fazer o passo a passo. Então, o que a gente vai começar? Igual a data. Data é a fórmula que extrai, a fórmula que, a partir dos elementos separados de uma data, ou seja, aqui abrindo parênteses para mostrar ano, mês e dia, você cria uma data, certo? Então você consegue, e ela é muito útil, justamente quando você tem o elemento em diferentes células, através de diferentes cálculos, e precisa juntar tudo isso. Então é bem legal essa fórmula. Então a gente tem ano, mês e dia. Cara, isso vai dar trabalho, a gente vai se perder. O que a gente vai fazer? E eu vou usar essa tática em todo momento. Eu vou marcar muito bem os lugares que eu estou e já fechar o parênteses. Ah, mas isso não é ruim porque você corre o risco de se perder igual eu fiz agora? Tudo bem. Você volta aqui, clica e retoma. Mas desse jeito você garante que você não vai se perder. Porque se você for colocando uma função atrás da outra, vai pondo, vai abrindo parênteses, rapidamente você não vai saber mais onde você está, onde está o ponto e vírgula, qual argumento você está mexendo. Principalmente se você errar e tiver que voltar. E eu garanto que uma fórmula dessa você não vai fazer de primeira. Eu não fiz de primeira com ela no caso real, e eu tive que fazer aqui, eu tive que corrigir 3 vezes a fórmula em algum momento do meio para acertar e ela ficar certa. Então você com certeza não vai querer se perder aqui, vai querer ter os elementos bem separados. E outro jeito de separar o elemento.
assim. A gente vai começar com o ano. Putz, está bem separado. Eu já sei onde ele está. O ano está aqui, ó. Tô digitando no meio. O que eu tô colocando, ó. Putz, tudo isso deu errado. Eu sei o que eu apago. Apaguei e eu volto daqui. Principalmente depois que a gente já tiver alguns elementos que derem certo, cara, isso é essencial. Isso é muito importante para você conseguir voltar na fórmula e recuperar ela. Então, ano. Ano vai ser a parte mais simples, porque ele está na direita. São sempre 4 algarismos. Então, eu vou bater aqui. Data direita. Já vou fazer o mesmo truque, ó, de novo, para não me perder. Só que essa talvez nem precisaria, porque é a parte mais fácil. 4 algarismos. Legal. Ah, e se eu já quiser testar isso? Bate um 1, bate um 1. Aqui só para, nesse caso é mais fácil. Já vou tirar até aqui porque eu já resolvi. Aparentemente funcionou. Um aqui foi só para dar mês 1, porque 1, tá? Porque é o mês 1, dia 1. Ah, Daniel, mas eu não quero testar dessa maneira, eu quero testar alguma outra parte. Vou marcar com apóstrofe, igual eu falei. Vou copiar o trecho que eu quero testar e vou usar numa outra fórmula, numa outra célula. Legal, tirou 20 e 25. Parece que está funcionando. Então você tem as duas maneiras de testar o texto. Vamos voltar para ele, para a fórmula? Porque agora a gente vai complicar com o mês. Já que a gente vai complicar, um bruto espaço aqui para a gente digitar sem nenhum problema. Então, qual que é a questão? A gente vai ter um mês em palavras e precisa dele em algarismo, em número. Precisa ele de algarismo numérico. Então, como é que a gente vai converter de palavra para numérico? São duas etapas. Retirar tirar o texto e convertê-lo, e daí eu fiz essa tabela auxiliar. Ah, eu não fiz a tabela. Faz a mesma coisa. Marca como apóstrofe para não perder, volta, faz a tabela e vem aqui. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar aqui? Então, tem duas maneiras. Eu posso começar de fora para dentro ou de dentro para fora. Dentro para fora, eu começaria justamente com a extração do texto. Certo? Que é a última etapa que eu faço. Senão, eu já suponho que o texto está extraído e começo aqui com a conversão em número. Eu vou fazer dessa maneira porque eu acho mais fácil. Então, a última etapa que eu vou fazer vai ser um proc_x. Já vou marcar aqui os parênteses, marcar os pontos e vírgulas. Vai ser o proc_x do valor, que eu ainda não sei como eu vou extrair. Então, esse daqui, vou até marcar, por exemplo, com um monte de 1, alguma coisa, ó. Isso eu vou ver depois como eu faço. Primeiro, eu vou focar no resto. Então, aqui, qual que é a matriz que eu vou pesquisar o texto quando eu tiver extraído? Eu vou clicar aqui na coluna D. Vou ter que travar isso, tá? Preciso travar, porque aqui não vai fazer diferença, mas no caso do banco de dados fez. Opa, cliquei errado, desculpa, vou clicar aqui embaixo que vai ser mais fácil. Vou pegar aqui no E. Vou de novo dar um travamento. E agora aqui. Ah, e se não encontrar? Não deveria acontecer, mas eu vou colocar o seguinte. Mês escrito errado. Nota uma coisa importante, tá? Como eu estou dentro da função data, este mês escrito errado vai dar um outro erro. Mas por que eu estou deixando isso? Porque imagina que eu errei a fórmula. Eu consigo selecionar o proc_x, eu tenho um vídeo bom ensinando a fazer isso, quem quiser. Apertar um F9, avaliar só o que está aqui dentro. Eu só avalio o que está aqui dentro. E daí eu consigo, vai aparecer mês escrito errado. E daí eu consigo ajudar a pegar o que está sendo de erro. Então, ainda que esse mês escrito errado não vá aparecer na fórmula final, ele pode me ajudar a encontrar o problema se a fórmula final der um erro. Eu executo só esse proc_x e vejo se voltou mês escrito errado. Posso copiá-lo, posso apertar F9, enfim. E daí, então, agora eu tenho o mês escrito errado. Ah, o modo correspondência, eu não lembro, e eu já marquei. Apaga o ponto e vírgula, põe ele de novo, e ele volta a exibir a lista. 0. A mesma coisa aqui, eu não lembro os modos de pesquisa como é. Apaga, bate o ponto e vírgula,
Mas isso é importante para você não se perder. Eu recomendo fazer isso, apagar e bater de novo para receber a dica do que correr o risco de se perder. Então aqui a gente tem o PROC-X, ok, fechamos. O PROC-X está certinho. Falta só, vou até desisolá-lo, estou trazendo ele para perto. Falta esse elemento, que eu vou substituir por um monte de espaço e vamos começar. Agora é o seguinte, olha, eu preciso tirar um mês, que vai ter um número de caracteres variável. O que eu sei do mês? Que ele está entre o primeiro D e entre o segundo D. E é isso que eu vou usar. Eu vou usar a fórmula extrair texto, que extrai um texto do meio. Nota que eu já estou marcando de novo. O primeiro argumento é fácil, é desse texto. Onde que eu vou começar? Eu vou começar no localizar. Localizar. Vou marcar de novo para não me perder. O que eu vou localizar? Espaço D. Por que o espaço? Aqui eu não vou ter esse problema, porque os dias da semana não tem D. Mas vai que vem alguma coisa com D antes que ele achar. Então, para evitar isso, eu estou procurando o espaço D. Porque daí, garantidamente, eu vou achar esse primeiro D. Então, eu vou localizar D. Dentro desse texto, começando no 1. E eu vou somar 4. Ué, Daniel, por que você está somando 4 no espaço inicial? Porque eu preciso tirar o D. Eu preciso tirar o espaço D. Na hora que eu começo. Então, se eu encontrei o espaço D, eu encontrei este aqui. Então, eu faço mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 para chegar no A e começar a extrair a partir do A. Legal. Agora eu vou até onde? Até o segundo D. Como é que eu vou saber isso? Eu vou ter que achar o espaço do primeiro D, o espaço do segundo D, subtrair o espaço do primeiro D, e a partir disso eu vou ter o número de caracteres que eu tenho que tirar. Complicadinho, né? Bastante. Então, olha só, eu já vou juntar aqui, porque esse PROC-X até aqui não vai vir mais nada antes. Este localizar está ok, certo? Eu já fechei aqui, mas qual é o elemento agora que eu vou ter que mexer? E eu posso até conferir aqui, ó, número de caracteres. Cara, esse vai dar trabalho. Então, primeiro, vamos achar o ponto da segunda parte, o segundo D. Então, eu vou copiar essa parte, tá? Que localiza o primeiro D. Só que vai ter um pequeno probleminha aqui. Então, ainda estou no lugar certo, tá? Número de caracteres. Ele acabou copiando embaixo, não tem problema. Se quiser, eu posso até isolar um pouco esse parênteses. Então, vamos lá. Eu estou localizando o segundo D. Só que para localizar o segundo D, eu não posso começar do 1. Porque senão eu vou encontrar o primeiro D. Eu preciso começar do primeiro D. Então, qual que vai ser o meu número inicial? Eu vou isolar bem aqui para não me perder nos parênteses. Vai ser o primeiro D. Nota que os parênteses eu consigo checar pelas cores, ó. As cores estão batendo. Então, eu ainda não me perdi. Então, eu preciso localizar o primeiro D. E somar, para justamente sair dele, eu vou somar 5. Então, eu vou começar a localizar o primeiro D, que vier depois disso. Ah, Daniel, mas isso vai dar certo? Daí eu vou ter um problema. Dezembro. Dezembro começa com D. Eu preciso olhar nos meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. O único D que eu tenho é dezembro. Mas todos os meses tem pelo menos 2 dias. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar 7. Porque daí, com certeza, eu passei do primeiro D e aí não vou ter esse problema. Como eu já estou, na verdade, localizar espaço D, eu já estou eliminando isso automaticamente, tá? Mas eu poderia somar o 7 para garantir aqui que não fosse um problema. Lembra aquilo que eu falei aqui do espaço que poderia ter aqui? Então, aqui não teve, aqui teve. Então, eu tenho duas alternativas. Pôr o espaço, ou aqui, sabendo que vai ter o dezembro, somar 7, porque eu sei que depois do primeiro D mais 7, eu não vou ter mais nenhum D nunca antes do segundo. Ah, pode fazer os dois? Pode, mas é um exagero. Mas eu quero mostrar para vocês, por fim didático, que tem as duas alternativas. Dependendo do caso, você vai ter que usar uma. Dependendo do caso, você vai ter que usar outra. Tá? Então, eu estou fazendo o quê?
localizar, de novo aqui ao começo, eu estou localizando o próximo espaço D em B1, começando do espaço D, do primeiro, com mais 7 algarismos. Que pegando aqui, por exemplo, seria o quê? Seria mais 1, 2, espaço, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele vai estar fora, ficou meio ruim a contagem, preciso melhorar aqui meu mousepad, mas ele vai cair fora do espaço D e vai estar dentro do mês. Então, a partir daqui, eu já tenho o ponto onde eu estou localizando. Fechar o parênteses desse localizar, e esse é só o primeiro argumento. Por quê? Porque eu preciso tirar da posição o espaço do primeiro D. Mas esse eu tenho. É localizar, esse eu já tenho, eu já fiz, já está copiado o primeiro D. E agora aqui eu tenho um ajuste que eu preciso fazer. Por quê? Porque eu estou encontrando esse espaço, vamos supor que esse é 10. Só para valer, ó. Então seria 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pois é, eu estou dando 19, mas eu só quero 5. Por quê? Porque eu preciso tirar os 4 desse D que eu encontro. Então aqui vai ser menos 4. Nossa, mãe do céu, que complicação, né? Pois é. Então olha só como este argumento ficou extremamente complicado. E vamos ver se eu acertei. Se não, eu vou comparar com o que eu já fiz lá embaixo. Estou juntando tudo já, tá? Agora que eu terminei. E se eu não acertei, eu explico para vocês porque eu não acertei. Opa, agora eu não acertei porque eu apaguei demais, né? Vamos ver se foi tudo. Vou manter o 1 aqui, tá? O 1 do dia está sendo mantido. Eu quero ver se ele vai pegar abril. Pegou. Então está certinho. Mas até a título de transparência não foi certinho, tá? Eu errei 3 vezes, tive que depurar a fórmula. Então vamos lá. Março, e eu acho importante falar isso, porque às vezes o pessoal usa isso enquanto eu estou testando aqui, notem que eu estou trocando, vou usar dezembro para testar, enfim. Acho importante, porque às vezes o pessoal, por questão de marketing, faz parecer melhor do que é. Não. Então assim, cara, trabalho com Excel, mexo tudo. Não vou dizer que penei, mas gastei um tempo para fazer essa fórmula, não foi de primeira, normal. Então é importante ter essa ciência do que é o nível real que você alcança. E só um parênteses, eu usei essa fórmula em IA, tá? A IA errou a fórmula, então realmente isso não é simples. Até para corrigir a fórmula da IA, precisaria entender, a fórmula foi bem parecida com essa, bem parecida, só que ele errou num ponto. Justamente porque ele não considerou que o número de algarismos aqui do mês poderia não ser fixo. Foi esse ponto que a IA errou e que precisaria ser mexido. Então, até entender uma fórmula dessas você precisa, porque até a IA precisaria de uma ajudinha para a fórmula ficar certa. Conseguimos fechar o mês, então? Até agora tudo bem? Se não, olha, assiste o vídeo, eu estou explicando com calma, dá para aprender. Falta agora o último argumento de todos. Opa, eu já vim para a fórmula errada, desculpa, essa daqui que a gente está fazendo. Falta o último argumento de todos, que é o dia. Isola ele de novo, pessoal. Vamos isolar porque eu quero trabalhar com ele isolado, porque se eu errar, eu quero saber o que eu estou fazendo. O dia, eu vou ter que sair depois do primeiro espaço. Então, eu sei que vai ser depois do espaço, não vai ter espaço antes aqui. Então, o que eu vou fazer? Sair texto. De novo, abre, fecha e, enfim, coloca. Qual que é o texto? Deste texto, onde eu começo? Eu começo depois do espaço. Então, eu vou dar um localizar. Peraí que eu bati tudo errado aqui, né? Então, já vou marcar aqui também para não me perder. Tudo bem? E o que eu vou localizar? Um espaço. Espaço. Neste texto aqui, começando no 1. Neste caso daqui, tá? Até para facilitar, eu poderia falar, Daniel, e se tivesse um espaço aqui no quarta-feira? Até poderia usar vírgula, espaço, mas vamos facilitar. Até porque no exemplo real, realmente era o primeiro espaço, enfim. Então, já compliquei bastante aqui no mês, vamos facilitar esse final. Então, neste caso, vou procurar realmente o primeiro espaço para saber onde eu começo. Então,
aqui eu estou localizando o espaço, ok? Começando no 1. E quantos algarismos eu vou ter que sair? Aqui que está aquela complicação. Lembra que eu comentei lá atrás? Que eu podia ter 14, podia ter 7, posso ter 5, posso ter 30. Eu preciso saber quantos algarismos eu tenho. E daí que é a questão que eu posso ter que tirar 1 ou 2. Pô, como é que você pode saber quantos algarismos você tem? Vamos isolar aqui, certo? Se eu quiser, daí vai para a organização de cada um. Eu já junto e sair texto. Nota que essa parte de organização, pessoal, é tão importante quanto a fórmula. Porque, de novo, por que eu consegui fazer em 3 vezes? Nenhuma delas eu tive que recomeçar. Todas elas foram questão, uma eu corrigi esse menos 4 que estava errado. Todas foram pequenos passos. Por quê? Porque eu me organizei certinho. Você não se organiza certinho, você vai gastar 10 horas para fazer isso. Você vai recomeçar de novo e de novo e de novo. Então, como é que eu vou fazer isso? Vai ser um C. E, de novo, já marca tudo e fecha. Então, dependendo do caso, eu vou querer tirar um algarismo. Dependendo do caso, eu vou querer tirar 2. Quando eu vou querer tirar 1? Quando eu vou pegar o primeiro espaço e vou ver qual que é o algarismo depois. Se o algarismo depois for um espaço, eu sei que eu só tenho que tirar 1. Então, eu vou fazer alguma coisa que vai ser igual a um espaço. Se for, é 1. Se não for, é 2. E qual vai ser essa coisa? Vai ser também um extrair texto. Opa, faltou o aqui, né? Extrair texto. Já marquei o parênteses, marquei. Eu vou extrair daqui de dentro, certo? Qual que vai ser os caracteres? Eu sei que eu vou pegar um só. E aqui, ó, vai ser a parte complicada. Eu vou jogar para a linha de baixo, porque aqui eu vou querer localizar onde que eu vou começar. Eu vou localizar o primeiro espaço dentro deste texto, começando no 1. E depois disso, eu só vou querer o algarismo. Quantos que eu vou somar? Conta na mão. Espaço mais 1 mais 2. Então, se o espaço mais 2 for um espaço, quer dizer que eu só tive um algarismo entre eles. Então, eu vou tirar 1. Se ele não for um espaço, ele vai ser um número, quer dizer que eu tenho que tirar 2. Então, repara que eu tive que usar um C aqui. Isso eu tinha falado que eu ia deixar para a pessoa também depois, as duas alternativas. Eu tenho outras alternativas, tá, para ver isso. Eu poderia localizar o D, comparar com localizar espaço e ver a diferença entre eles. Mas eu usei a outra alternativa do C, até para deixar mostrado para ela ver essa outra alternativa. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou justamente tirando o caractere que está 2 depois do primeiro espaço e vendo se ele é um espaço também. Opa, olha só, aqui teve um erro, alguma coisa que eu bati errado. Lembra aquilo que eu falei? Como ele estava funcionando até 1, eu sei que foi aqui. Então, até bom, vou aproveitar, em vez de cortar o vídeo, para mostrar como é que você acha. Então, ó, que eu posso fazer? Eu tenho a fórmula e eu vou, primeiro, clica aqui e confere que você está no dia. Ok, eu vou bater aqui um F9. Repara que isso daqui está vindo um espaço. Não era para vir o espaço. Então, eu estou fazendo alguma coisa esquisita. Alguma coisa errada. Eu até sei o que é. Já bati o olho. O que faltou aqui? Localizar espaço em B1, eu preciso somar mais 1. Porque eu tenho que começar um depois do espaço. Então, repara como eu usei o F9, vi que eu estava saindo um espaço, e daí, a partir disso, eu consegui achar o erro. Como estava tudo bem organizado e eu fui testando em etapas, eu sabia que o erro estava nesta última parte. Então, eu só tive que voltar nele, usar o F9 nele e ver o que ele estava retornando errado. Funcionou. Para fazer mais um teste, olha, o vídeo já está mais longo, quem quiser depois pode testar. 14, vai pegar 14. Se eu bater, por exemplo, 1, vai pegar 1. Se eu bater, por exemplo, 30, vai pegar 30. Qualquer formato de data, esta fórmula vai funcionar. Então, se alguém quiser, eu deixo a fórmula colada vou deixar a fórmula colada aqui na descrição, mas era isso. Então, para servir para vocês, para de aprendizados, quem quiser assiste o vídeo de novo, estuda com calma, e para servir para ela, se ela precisar de novo, poder usar como consulta.
E o ponto mais importante, viram como a gente foi com calma, viram como a gente foi elemento após elemento, viram como a gente foi quebrando. Então, eu fiz o ano, esquece o ano depois disso. Eu comecei o Proc X, esquece esse primeiro elemento que é complicado, vamos terminar a outra parte do Proc X que é mais fácil. Depois eu penso nela. E daí entra um pouco que eu brinco de sabor de sorvete. Daniel, eu não gosto de fazer isso. Eu quero fazer o primeiro elemento do Proc X e depois ir para os outros. Não tem problema. Cada um faz o seu sabor, cada um faz do seu jeito. O importante é lembrar de ir mantendo as coisas certas e fazendo elemento a elemento. Então, se você está no meio desse elemento complicado, não pode até ser que funcione, mas normalmente não vai funcionar parar no meio e começar a terminar o Proc X. Você vai se perder. Então vai indo logicamente, elemento após elemento. Deu ruim, marca com o apóstrofe, volta, copia um trecho da fórmula, testa em outro lugar, vai fazendo isso. Deu ruim no final? Não precisa se desesperar. Vocês viram aqui, isso não foi planejado, não estou editando o vídeo. Deu ruim no final? Voltei, olhei, testei, rodei as partes com F9 separado até achar a parte que estava com problema. Vi o resultado e falei, é por isso que está com problema. Então, às vezes, fala, meu Deus, uma fórmula gigante, eu errei. Se você faz desse mesmo processo que eu faço, testando passo a passo, indo com calma, inclusive quando eu fiz a fórmula das primeiras vezes para preparar o vídeo, eu fiz até mais etapas antes. Eu testava os localizar, testei o localizar com outro localizar para ver se ele estava extraindo certo. Então, eu ia justamente travando com apóstrofe e copiando em outra célula e testando. Se você faz isso, fica fácil depois. Deu erro, você já imagina que está na etapa final do que você mexeu. Então é isso, pessoal. O importante é não ter medo e, de novo, vamos ser realistas. Eu demorei um tempo para fazer isso, deve ter demorado 10 a 15 minutos e precisei voltar 3 vezes para corrigir. Então, assim, não cai, e eu trabalho com isso todo dia. Não cai, às vezes, na ilusão dos vídeos do marketing, falando porque eu estou também com o curso marcado agora, não cai nessa ilusão, às vezes, do pessoal faz parecer, meu Deus, o cara fez essa fórmula direto. Eu poderia ter colocado a fórmula na minha segunda tela e copiando ela e fingido que eu fiz. Mas daí, o que eu vou estar mostrando para vocês em termos de ensinar, de aprender, de melhorar, se eu tento enganar vocês aqui no vídeo? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. E, de novo, temos cursos abertos, temos dicas de Excel. Segue a gente para aprender. Isso aqui, você com certeza, treinando e praticando, consegue chegar nisso. Tá? Acredite em você. É isso aí, pessoal. Até mais e até o próximo vídeo.